Pode sentar, irmãos. Bom dia, base. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes, animados no Senhor? Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, meus irmãos. Tem uma palavra ardendo, queimando no meu coração. Eu creio em uma manhã diferente. Já começou algo diferente durante a adoração. Eu creio que existe mais de Deus para nós essa manhã. Amém? Você está com essa expectativa também? Então fala para o seu irmão aí do seu lado, aumente suas expectativas. Hoje existe uma mudança do céu. Eu creio, irmãos, eu creio. Não foi à toa que o mestre ministrou isso. Abra sua boca, fala para o seu irmão aí. Existe uma mudança do céu na sua vida hoje. Existe uma mudança do céu na sua casa, no seu ministério. Existe uma mudança do céu no seu ministério, nos seus sonhos, amém? Glória a Deus. Então vamos ao texto dessa manhã. Abre comigo a sua Bíblia. Livro dos Juízes. Livro dos Juízes, nós falaremos sobre um grande improvável, aquele irmão mais novo da casa. Às vezes você, essa pessoa, se sente dessa forma. Alguém que olhando assim para sua timeline, para todo o seu contexto, a pessoa já olha e fala: só vai dar certo se for muita sorte. Está tudo certo para dar errado, é só um milagre para dar certo na vida dessa pessoa. Às vezes você também é o irmão mais novo, às vezes é o que tem menos recurso, que aproveitou menos as oportunidades que a vida te deu. Às vezes você é o irmão, mais desprovido de beleza, com outras palavras, é o mais feio, eu não sei. Mas existe, eu creio que existem improváveis aqui esta manhã. Amém. Nós aprendemos com esse grande homem que nós estudaremos, que é Jerubaal, vulgo Gideão. Amém? Capítulo 6, o livro dos 300 guerreiros. Raul. Ninguém assistiu Leônidas? Vamos comigo ao texto, vai, irmão? Meu Deus. A história de Gideão está no capítulo 6, 7 e 8 do livro do Juízes. Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós damos um pouco de contexto para que você venha entender o que ele estava vivendo. Obrigado, amor. O que ele estava vivendo. Mas presta muita atenção para você conseguir entrar nessa história, entrar nessa narrativa. Nós temos aqui um grande livro antes do Juízes, que é o livro de Josué. Josué foi aquele cara que tomou posse da terra que Deus prometeu ao povo. Foi o guerreiro, foi aquele homem que sucedeu o mandato, a liderança de Moisés. O livro de Josué é regado de muitas guerras, muitos conflitos, aonde Deus deu uma terra, mas ele precisava tirar todo aquele povo daquele lugar e precisava estabelecer eles ali. Era preciso tomar posse da terra. Uma palavra bem crente, tomar posse. Tomar posse era o que Josué precisava fazer naquela terra. Ele precisava assumir aquilo que Deus estava dando. Então vai ser um livro regado de muitas guerras. Muralha de Jericó, muitos conflitos com diversos momentos. E durante todo o livro de Josué, que é um livro antes desse que nós iremos ler, Deus ele dá uma grande e única recomendação. Qual a recomendação que ele dá? Remova todos os povos. Não se misturem com eles. Não fiquem no meio, vivendo no meio deles, com os costumes, com os hábitos. Vocês precisam retirar eles do meio do povo. Vocês não podem viver junto com eles. Vocês precisam expulsar. Porque senão esses bons costumes que vocês estão tendo, aquilo que me agradou e fez com que vocês saíssem do círculo do deserto e agora estão entrando na terra, esses bons costumes serão corrompidos. E com certeza você já escutou isso da sua mãe. Com certeza você já escutou isso quando você era mais novo, que as más companhias elas vão corromper os bons costumes. E isso na verdade não foi sua mãe que disse, mas o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 33. Que nós não se misturemos, porque senão estaremos sempre iguais. Muitas vezes nós nos misturamos com o pecado, nós nos misturamos com algumas práticas que o Senhor reprova, e nós deixamos elas viver no nosso meio. Muitas vezes acontece vivendo até no meio da igreja. Mas o que o Senhor diz no livro inteiro de Josué: remova o povo, não fique com eles. E você, como vai saber o que aconteceu na história?
Melhor do que matar, eliminar, era o que? Não, vamos administrar. Como eu e você gostamos de administrar às vezes os nossos pecados, gostamos de administrar as nossas falhas. Nós não somos radicais com aquilo que tem que ser no Senhor. Então o povo começou a administrar. Eles mantiveram vivo alguns daqueles povos. Eles mantiveram uma chama acesa, talvez crianças, talvez os mais fortes. E essa chama acesa gerava talvez uma possível vingança no futuro. Porque aquele que bate, ele pode esquecer. Mas o cara que apanha, o cara que vive uma vida de escravidão, ele sempre está latente no coração dele que algo precisa ser feito. E isso é muito complicado. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus deu algo para aquele povo, Deus deu uma terra prometida. Às vezes Deus também já te deu tantas coisas Ele nos deu como igreja do Senhor. E muitas vezes nós administramos, nós, palavra crente, né? Nós ficamos dando brecha, dando várias brechas, e permitimos coisas ficarem vivas no nosso meio, vivas que não têm agradado o Senhor. Quando a orientação de Deus era distancia, remove, não viva no meio disso, não pratique essas coisas. E nós insistimos em manter coisas ligadas, sempre com um pezinho lá na lama, do esgoto emocional, da promiscuidade. Nós precisamos, igreja, que um breve parênteses, ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado com as pequenas raposinhas. Nós lemos, acho que isso ontem, no nosso plano bíblico. Aquilo que aqueles homens, Tobias vai falar para Sanbalate, Neemias está lá construindo as muralhas, e ele diz: é só colocar uma pequena raposa, que talvez uma pequena raposa destrói tudo. Às vezes a gente está cansado de saber desse texto, e a gente não cuida dessas pequenas raposas, desses pequenos detalhes, desses pequenos deslizes que nós damos, e achamos que é tudo muito natural, muito comum, e isso é o que nos distancia de Deus. É isso que nos coloca longe do caminho do Senhor. É isso que nos reprova diante do Senhor. Mas olha aqui, o que aconteceu? Aqueles povos começaram a se unir. No livro que nós vamos ler hoje, de Juízes, Josué já morreu. O povo já estava estabelecido. Mas existiam alguns povos que começaram a se unir agora contra Israel. Eles resolveram o quê? Viver uma vingança. Atacar algo que um dia eles perderam no passado, assumir de volta uma posição que eles tinham no livro de Josué. No livro de Josué eles tomavam posse daquela terra, eles foram expulsos. Hoje existiam filhos, existiam crianças que já eram adultos, corajosos, e falaram: não, nós vamos guerrear, nós vamos lutar com esse povo. E esse desejo de vingança permitiu que o povo começasse a sofrer na mão dos povos vizinhos, em específico aqui nos midianitas, nos povos de Midian. Eles começaram a castigar o povo de Israel. Eles foram povos que começaram a vencer Israel na batalha, porque Israel havia desobedecido uma ordem do Senhor, desobedecido algo que o Senhor tinha feito. Muitas vezes nós vivemos muitas coisas na nossa vida por ser fruto de uma desobediência. Assim como o Caio ministrou aqui a oferta, nós plantamos coisas erradas, e é inevitável nós colhermos isso. E foi isso que o povo de Israel estava colhendo naquele momento. Eles de fato estavam sendo muito castigados. Então, esse livro dos Juízes que nós vamos ler aqui agora, é nesse contexto, é nesse tempo que está acontecendo essa história. O povo estava clamando a Deus por uma saída. Senhor, mande alguém. Mande alguém. Josué morreu, não existe mais agora um líder supremo. Levante alguém. Nós estamos sendo vencidos, nós somos soldados feridos na batalha. Diante desse clamor do povo, o Senhor vai levantar juízes. E o capítulo 6, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vamos junto comigo, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Olha o versículo 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam,
os midianitas, escute isso, eu vou repetir, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois eles vinham com o seu gado e as suas tendas, como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Eles eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e eles entravam na terra para destruir. Concluindo o versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui, vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça, peça a Deus que venha me usar nessa manhã para ser um canal da palavra dele no seu coração. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial, onde a tua presença já é real neste lugar, Senhor. Me usa, Pai, com coragem, com intrepidez, com ousadia, com poder e graça do Senhor, Pai. Fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir esta manhã. Me usa como um vaso essa manhã, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos em uma manhã especial, Pai. Nós cremos em uma manhã de manifestação do teu poder, em uma manhã de renovação para a glória do teu nome. Fala, Jesus, que a tua igreja, sedenta, faminta por mais de ti, está aqui ouvindo a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, base, aqui nós temos esse homem, esse cenário, na verdade. Gideão ainda não entrou na história. Nós temos aqui um povo vivendo um sofrimento, vivendo diversas perdas. É na segunda, é na terça, é na quarta. Em suas guerras estavam sendo vencidas por estarem longe do caminho do Senhor. Eles estavam distantes, ou seja, quem vive em desobediência é sempre assim. Ele planta, mas ele não consegue colher. Nós lemos aqui no versículo 3 que eles plantavam, o povo semeava, mas quando chegava a hora de colher, vinham os inimigos e atacavam e destruíam tudo. Assim que vive o desobediente. Ele planta, ele faz, ele trabalha, ele fica 30 dias trabalhando na empresa, mas quando chega no final do mês, ele não consegue ver o fruto do seu trabalho. Ele não consegue ver o que aconteceu. Eu não consigo viver, parece que eu estou só sobrevivendo. É assim que o desobediente vive. Ele não consegue ter o fruto do seu trabalho. E assim era aquele povo. Os midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram o povo de Midian. O povo de Midian era os filhos que Abraão teve com Quetura. Logo que Sara morre, Abraão se casou de novo. E aí ele se casou com Quetura e ali gerou o povo de Midian. Então eram filhos de Abraão, mas eles eram um povo estrangeiro, porque eles não eram da linhagem do filho da promessa, de Isaac. Então eles não eram um povo que era para estar vivendo ali. Entenda? Muitas vezes a gente quer colocar pessoas onde Deus não quer que essas pessoas estejam. A gente força para pessoas estarem aonde o Senhor não chamou elas para estar. E aqui nós lemos que os midianitas estavam prevalecendo. Essas pessoas que não eram para estar ali, chegou um tempo que elas começaram a se sobressair. Às vezes pecados que você tem, às vezes lutas que você tem, que você não remove, com o tempo, elas começam a vencer você. Algo que não era para estar ali, vira um monstro no amanhã, e você não consegue se controlar. Não consegue. Quantas e quantas vezes, igreja, nós vivemos dessa forma? Quantas coisas que nós ficamos administrando? Nós plantamos e não colhemos. Aquele povo, eles trabalhavam e não viam o fruto. Eram vencidos pelas lutas da vida que cada um de nós aqui temos. Cada um de nós aqui temos situações. Eles agitavam, mas parece que não tinha. Com certeza você conhece alguém assim. Talvez você é alguém assim. Mas que em nome de Jesus, a partir de hoje você vive em obediência e não viva mais em desobediência. Plantando, lançando semente, mas não conseguindo colher. Porque vem o mal que nós permitimos estar ali e rouba aquilo que o Senhor preparou para nós. Aquele povo semeava.
Aquele povo lançava sementes, era uma sacola furada. Era uma sacola furada na vida deles. Os inimigos, as contas, os boletos vinham como uma nuvem de gafanhotos, como nós lemos aqui. Não sobrava nada. Não sobrava nada. Nossa, mas parece que quando eu não trabalhava eu tinha mais dinheiro do que agora que eu estou trabalhando. Não, parece que quando eu não fazia nada as coisas ainda davam, mas agora parece que eu não vejo mais. As coisas parecem que se vão e eu não sei o que está acontecendo. Às vezes está acontecendo que você não está obedecendo. Passa mês, entra mês e continua no vermelho, continua no veneno. Entra ano, passa ano, você continua a mesma pessoa. Nossa, o que está acontecendo? Alguma coisa você não está fazendo. Alguma coisa você não está conseguindo se sobressair. Você está saindo debilitado dessa guerra, assim como aquele povo está. Às vezes, muitas vezes, irmãos, nós somos soldados feridos. Nós somos vencidos por pecados que nós tentamos administrar lá atrás, por coisas que nós tentamos administrar lá atrás. Nós tentamos, não, isso daqui não dá nada, eu consigo. Mas que não, irmãos, em nome de Jesus, você saia essa manhã, que você, através desse estudo, você saia com mais desejo de realmente colher aquilo que você tem plantado. Se você tem vindo aqui uma quinta, um domingo, você tem que se posicionar. Eu creio que você não é um crente somente de domingo, aonde você abre a Bíblia só aqui quando alguém pede. Eu creio que você tem que semeado na sua casa. Eu creio que existe uma colheita na sua vida também. Amém? Amém. Preciso de dois com fé. Amém? Glória a Deus, irmão. Aquele povo estava nesse cenário, então, todo debilitado. Versículo 6. O versículo 6 vai dizer: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Escute isso, igreja. Quando Deus quer fazer algo a alguém, quando Deus quer fazer algo a um povo, Ele não simplesmente prega uma palavra, mas Ele levanta homens, Ele levanta mulheres, Ele levanta pessoas. Quando Deus tem algo para fazer em determinado lugar, não são palavras apenas que são lançadas, mas pessoas que são levantadas. O que significa isso, pastor? Com certeza, você não entendeu. Se você tinha dado glória a Deus, significa que quando Deus quer fazer algo na sua família, as coisas não vão cair do céu, mas vai ser a partir de você. Ele vai levantar você para fazer algo. Quando Deus quiser fazer algo no seu trabalho, Ele vai levantar você para fazer algo. Quando Ele quer fazer algo na vida dos seus filhos, Ele levanta você para fazer algo. Ele levanta pessoas. Jamais Ele vai levantar alguém porque você é bom. Jamais Ele vai levantar alguém porque você está preparado, bonitinho. Ontem eu estava até comentando algo sobre isso. Jamais, irmão. Deus levanta homens e mulheres não porque são bons, mas porque Ele é bom. E Ele faz isso em favor a um povo que clama. Existe um povo que clama, e com isso cabe a resposta dos homens e mulheres de Deus que existem aqui essa manhã, amém? Existem esses homens e mulheres aqui essa manhã. Cabe essa resposta, não tem como nós ficarmos esperando. Entende, irmão? Essa manhã eu não vim, irmão, pregar para uma igreja evangélica, para uma pessoa, sabe, que quer ouvir uma palavra. Eu vim pregar de verdade para um exército que se coloca de pé. Essa sensação, pessoas, homens e mulheres que se levantam a favor de um povo que está clamando, de pessoas que estão querendo que você seja uma resposta de Deus nesse bairro, aonde você mora, dentro da sua casa, dentro da sua família. Pessoas que se levantam e assumem posições. Essa precisa ser a igreja do Senhor, uma igreja que está de pé, assim como nós louvamos ao Senhor, uma igreja de pé que não se rende aos valores, à cultura desse mundo, que não se rende a esses valores tão invertidos que nós estamos nessa sociedade, mas uma igreja que está de pé, irmão, de pé. Você precisa estar de pé. O Senhor levanta homens e mulheres que vão ser resposta ao povo que clama, ao povo que clama, o povo que clama na área da educação, o povo que clama na área automotiva, na área da estética, na área de eventos. Eu não sei qual é a sua área de atuação, mas você precisa estar de pé para ser resposta ao povo que clama. A igreja precisa estar de pé para isso, amém? Nós somos a resposta.
Quando alguém está clamando, quando o povo está clamando, a resposta que Deus dá a esse clamor é o levante de um homem, é o levante de uma mulher. Que essa manhã estão aqui homens e mulheres de pé, em pé, para fazer aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te chamou, meu irmão, para ser uma resposta àquilo que foi. Romanos 8,19 diz isso, que a criação, ela aguarda, a criação, ela clama pela manifestação dos homens de Deus, pela manifestação das mulheres de Deus. Que possamos entender isso. Nós somos a resposta para aqueles que clamam. Fala para o seu irmão aí do seu lado, seja um instrumento de cura na vida de alguém, seja um instrumento de libertação na vida de alguém, seja uma resposta de Deus na vida de alguém, seja um homem, uma mulher de Deus, aonde Deus te colocou. Que isso esteja no nosso coração. Vamos lá, irmão. Vamos lá, dá lugar essa manhã, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto Deus essa manhã. Escuta, Deus não te chamou para as coisas serem o fim da sua vida. O milagre, a provisão, o encontro não é para você morrer na sua casa, não é para você viver experiência somente na sua casa, mas aquilo que Deus fez com você é para fluir agora através de você. Não adianta, às vezes a gente quer reter algo, não, mas está muito gostoso as minhas experiências com Deus, está muito bom eu ter esse meu negócio com Deus, mas Deus ele não fez algo só para você. Quem é você? Quem sou eu, irmão? Da mesma forma que nós somos encontrados, nós somos comissionados agora a encontrar. Da mesma forma que nós somos curados, nós somos chamados agora para curar. Da mesma forma que a igreja foi liberta, nós somos chamados para libertar pessoas. Muitas vezes nós agimos como se tudo parasse em nós. Nós achamos que não, as coisas só vão acontecer na igreja. Não, irmão, tem que acontecer também no seu trabalho, tem que acontecer lá nos seus filhos. Ah, minha esposa não vai na igreja. Irmão, vai ter que acontecer lá na sua casa, porque você está lá e algo que você carrega precisa manifestar lá. A criação está clamando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus, clamando ao Senhor de forma parada, estacionado, e Deus está falando: eu não vou movimentar o céu como nós adoramos aqui, eu não vou abrir os céus enquanto você não começar a se movimentar na terra. Existe um povo clamando. O que você tem se envolvido? Como estão as suas mãos? Estão sujas? Você está fazendo alguma coisa? Como nós estamos lidando, igreja? Como nós estamos lidando com as coisas do Senhor? As coisas precisam mudar quando a gente chega. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus chega, as coisas precisam mudar. Sinais precisam nos acompanhar. O poder de Deus precisa nos acompanhar. O poder de Deus não fica somente nessas quatro paredes, uma reunião dominical. O poder de Deus tem que ser manifestado quando nós saímos daqui. Porque brilhar aqui dentro, aqui tem um monte de luz. Aleluia! Todo mundo salvo no Senhor. A questão é a luz. O que é uma luz? Se eu ligar uma lâmpada aqui, com tudo isso claro, não dá nada. A questão é lá fora, a escuridão. Como nós temos acendido essa candeia lá fora. Lá fora, o que nós estamos fazendo é um povo, a uma geração que clama, irmão. Uma geração com valores tão invertidos, com uma loucura que estão vivendo. Não podemos ser pessoas que chegam no lugar e as coisas continuam da mesma forma. As conversas continuam da mesma forma, já falei várias vezes isso. Os seus amigos, os seus contatos diante do seu encontro com o Senhor, você não precisa mudá-los drasticamente a ponto de você, a menos que você esteja cedendo, caindo. Mas as conversas, a partir do momento que você chega, elas têm que ser diferentes. As pessoas têm que te respeitar como homem e uma mulher de Deus. Muitas vezes a gente não dá esse respeito e vira escárnio, vira brincadeira, vira palhaçada, e o ambiente que precisaria ser mudado através do homem de Deus. Não é. A criação clama. Aquele povo de Israel estava clamando ao Senhor. Eles estavam clamando por mais de Deus. Senhor, manda alguém, levanta alguém, faz alguma coisa. Às vezes você já fez essa oração na sua casa. Deus, muda alguma coisa, não está dando certo. Muda o cenário, muda. Deus, alguma coisa precisa acontecer diferente. Manda um sinal, Senhor. Faz alguma coisa na minha vida, no meu casamento. Faz alguma coisa na minha história. Eu estou sendo vencido. Não está dando. Levanta. Deus,
Jesus, irmão, e eu quero declarar na sua vida, sabe, que na sua boca não sai mais fofoca, mas sai a palavra de vida, a palavra de Deus, irmão, em nome de Jesus. Para onde você andar, a atmosfera venha mudar, as coisas venham mudar, as estações venham mudar, irmão, que as bênçãos do Senhor venham fluir na sua vida, em nome de Jesus, aleluia, 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 irmão, glória a Deus, Espírito está, aleluia, glória a Deus, as evidências surgirão, o teu Espírito está. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valente. Escuta, irmão, olha aqui para mim. Mesmo diante de todo o problema, mesmo diante de toda a adversidade, mesmo diante de toda a luta, mesmo diante de tanto boleto vencido, ele estava plantando. Gideão era alguém que estava semeando, mesmo sabendo que ele não ia colher, mesmo sabendo que as coisas estavam difíceis, mesmo sabendo que as coisas estavam proporcionalmente, totalmente desfavorável para ele. Ele não foi um cara que estava parado, mesmo tudo dando errado, ele estava malhando trigo no lagar. Ele era alguém que estava fazendo algo. Existia um cara ali que não tinha desistido. Existia um cara que não estava simplesmente clamando ao Senhor, orando, abrindo a boca dele e parado, sentado no sofá, mas era um cara que estava orando, mas também estava semeando, estava trabalhando, estava com a mão suja, estava fazendo algo. Por mais, Deus, eu creio que precisa mudar essa geração, precisa mudar esse tempo, precisa mudar a minha casa, mas o que eu estou fazendo para já mudar? A mudança começa sempre em nós. Às vezes a gente quer olhar o negócio macro, como se o mínimo a gente não estivesse fazendo, mas Gideão era esse cara. Gideão era alguém que estava trabalhando, ele estava clamando ao Senhor, mas existia um cara que estava semeando, mesmo sabendo que os midianitas estavam vindo. Irmão, eu quero em nome de Jesus, eu sei que é para alguém isso essa manhã, eu sei que você precisa ouvir isso, porque você não desistiu, sabe? Porque você não deixou de acreditar, porque você não deixou de se envolver, mesmo apesar dos midianitas, mesmo apesar de tantas coisas dando errado, porque você não desistiu de trabalhar, porque você não desistiu do seu ministério, porque você não desistiu daquilo que Deus tem na sua vida, apesar de tanto boleto vencido, apesar de tantas opiniões negativas, apesar de tanta coisa dando errado. O Senhor, Ele vai te encontrar. O Senhor vai te encontrar, porque você não desistiu, porque você não parou de buscar. Muitas vezes a gente para, a gente estaciona, e o Senhor está falando porque você não deixou de estudar, porque você não deixou de acreditar, porque você não deixou essa chama apagar. Aleluia.
A questão é você ver gente com mão suja de graxa, querendo fazer o negócio, querendo fazer a roda girar. Entende, irmãos? Deus não chama pessoas desocupadas. Ele muda a ocupação daqueles que já estão trabalhando. Ele muda a ocupação daqueles que já estão fazendo alguma coisa. Oh, aleluia. Gideão estava malhando o trigo, ele não ficou malhando o trigo. Ele não continuou lá daquele jeito. Deus muda a ocupação daqueles que já estão trabalhando, daqueles que já estão envolvidos. Às vezes você pode olhar e falar: "Ih, pastor, virou coach, essas palavras de efeito." Não, irmão. Não, irmão. Pedro, ele estava lavando as redes depois de um dia de fracasso. Pedro estava lavando as redes. Moisés, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu sogro. Davi, antes de se tornar quem foi, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Gideão, antes de ser quem era, ele estava malhando o trigo no lagar. Não acho que Deus vai chamar você que está lá sentado assistindo Netflix, tomando um suquinho. Às vezes a gente quer viver sobrenatural de Deus, mas nós não queremos estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Não queremos fazer parte. Semana passada, eu falei da Carla, nós conversando, ela falou: "Pastor, eu não sei o que tem para fazer, mas não me deixa de fora, eu quero viver aí o que dá para fazer." E glória a Deus por isso, que a gente tem esse desejo. Eu não sei o que vou fazer, mas eu sei que eu quero estar dentro. Eu quero viver isso que o Senhor está fazendo, irmão. Ninguém foi chamado à toa. Ninguém que estava somente frustrado, limitado de Deus, poderia estar lá. Vou ficar plantando para quê? Vou ficar fazendo as coisas para quê? Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo dando zicado na minha vida. Ontem eu estava trocando ideia e eu falei com um rapaz: o fato, irmão, entenda isso. Todos nós aqui, eu acredito que quase 100% dessa igreja, nós vivemos uma frustração ministerial. Mas o fato de ter 10 experiências com pastores safados, com igreja sem vergonha, não nos coloca no direito de falar: "Eu não acredito que existe uma verdade, eu não acredito que existe uma certa." Nós não podemos nos fechar. Se Gideão tivesse feito isso, talvez Deus não tinha o chamado, mas ele estava, apesar de não estar nada dando certo, ele estava lá malhando o trigo, no lugar errado, que não era nem para estar, nem ali que se malha trigo, mas ele estava fazendo. E Deus o encontrou naquela tarde. Deus o encontrou. Todos estavam trabalhando. Todos esses exemplos eu dei para vocês. Mesmo depois de uma tarde, de uma noite de fracasso, Pedro ainda estava lavando e enxugando as redes. Mesmo Moisés sabendo o que ele precisaria fazer, não tinha chegado o momento ainda. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas de Jetro, do seu sogro. Davi foi lá, ungido a rei, diante de todo mundo, mas voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Que a gente não fique parado, irmão. Não fiquemos parados. Chegou a hora, igreja, de sermos uma igreja que se levanta como resposta ao povo que clama. Irmão, usa como gasolina toda a tristeza, sabe? Toda a dor que já gerou no seu coração, toda palavra desconfortável que um dia você recebeu de alguém, usa isso como gasolina para falar: "Não, hoje eu já fui curado, agora eu vou ser instrumento para curar." Porque existem muitas outras pessoas que não conseguem, irmão. E às vezes o seu testemunho não é para você guardar para você, mas é porque o mesmo Deus que fez na vida do Alex é o Deus que pode fazer na vida do Ricardo. É o mesmo Deus que pode fazer na vida do Valdemir. Que em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, sejamos essa igreja que se levanta. Tem mais para mim, tem mais para você, tem mais para a igreja do Senhor. Existe mais, e aleluia por isso, irmão. Que possamos ser um povo que se fica de pé, sabe? Mas o que faz nos ficarmos de pé? É o amor do Senhor por nós, irmão. É o amor do Senhor por nós que nos mantém de pé. Porque as lutas temos, irmão. Mesmo
minha vida. Não, aquele irmão lá, está tantos anos e nada aconteceu, vai ser eu começando agora que as coisas vão acontecer. Às vezes você pode falar, não pastor, na hora, me empolga, me emociona ver essa sua eloquência, essa sua fé, mas você não tem ideia do que eu estou vivendo, você não tem ideia de quem eu sou o menor, o mais pobre, eu sou o menos estudado, eu sou o que teve menos oportunidade, irmão. Deus ele não quer os preparados, Deus quer os disponíveis. Os disponíveis, estão disponíveis, irmão. Deus ele busca homens e mulheres que estão disponíveis. Estou pronto, não estou pronto, Senhor, mas estou aqui. Que o seu poder me deixe pronto, que a tua graça dia após dia venha se aperfeiçoar, que o Senhor venha me moldar. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. É esse que o Senhor está buscando, irmão. É Ele quem vai te capacitar. É Ele quem vai te dar graça. João 15,16, irmão. Versículo fantástico. Não foram vocês que me escolheram, mas eu, Senhor. Aleluia! Para que vocês vão. Entenda isso, para que vocês vão e deem fruto. E tudo aquilo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda. Que nós possamos entender, irmão, que foi Ele que nos chamou. Ele chamou você, Ele chamou você, Ele chamou você, Ele chamou cada um de nós. Cada um de nós somos chamados para dar frutos. Para dar frutos, para ser um povo que responde ao clamor de um tempo. Irmãos, fomos chamados para viver um tempo como esse. Cada um de nós aqui fomos chamados para viver essa guerra cultural que nós vivemos. Cada um de nós. A criação aguarda a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Fomos chamados para isso, irmão. Coragem, Gideão. Coragem, base. Coragem. Coragem para largar o pecado. Coragem para largar o pecado e começar a viver em santidade. Precisamos ter coragem para ler mais a Bíblia e ficar olhando menos o Instagram. Coragem para se envolver mais no Evangelho, menos na vida dos outros. Coragem. Precisamos ter coragem, irmão. 2 Timóteo 1,7 vai dizer: não foi nos dado espírito de covardia, mas de coragem, poder e domínio próprio. Domínio real, irmão. Se controla, às vezes você é alguém que não controla nem o seu instinto sexual, você não se controla, nem a sua honestidade dentro da sua esposa, com os recursos que você quer que Deus derrama mais na sua vida, derrama mais na sua casa. Queremos que Deus arrase os céus e a gente não consegue se movimentar na terra. Quantas e quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Tem dia que Deus usa, viu, irmão? Vamos continuar. Deus vai continuar e vai dizer. O texto diz aqui que Deus fala para Gideão e faz um pedido. Olha o versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e o derrube o altar de Baal que é do seu pai. Corte o poste da deusa Azira e que está junto a este altar. Versículo 26. Do alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, o seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro, ofereça em holocausto a lenha no poste da deusa Azira que você irá cortar. Deus está falando aqui para Gideão. Deus está falando: Gideão, destrua os altares que tem na sua casa. Destrua os altares que estão dentro da sua família. Gideão, destrua esses pecados, despedaça esses pecados de estimação que às vezes vem desde a época do seu pai. Algo que do seu pai era natural e você cresceu dentro desse ambiente falando assim: não é normal. Meu pai sempre fazia, minha mãe sempre fazia, eu vi minha mãe fazendo, então para mim é normal fazer. E Deus estava falando para Gideão: destrua esses altares do seu pai. Destrua e despedace esses altares que foi levantado dentro da sua casa. Se você quer viver algo comigo, Gideão, não caia nesses mesmos buracos. Eu quero que você desfaça esses altares. Eu quero que você quebre, rompe com aquilo que talvez vai ser difícil para a sua família. Mas se você me quer, você precisa viver o que eu estou falando, Gideão.
despedace, me obedeça, porque foi a desobediência que fez vocês estarem clamando ao Senhor. Foi por uma desobediência de não ter eliminado os midianitas que hoje você clama para eu vir como resposta ao povo. Que você me obedeça, Gideão. Sabe, igreja, nós somos assim. Nós queremos muita maturidade de Deus. Queremos receber uma maturidade de Deus, mas nós não queremos ter uma fé provada, uma fé testada. Porque maturidade vai vir, não é igual a bonequinha lá da super poderosa que só joga em você. São situações que vai nos fazer forjar e se tornar homens e mulheres maduros. Nós pedimos a Deus, Deus me dê maturidade, mas nós não queremos ter a nossa fé provada. Não queremos ter a nossa fé esticada. Não queremos ter momento de usar a nossa fé para sairmos e falarmos: estou mais maduro, estou mais confiante no Senhor. Entenda, escute isso. Essa sua prova, essa sua limitação, ela não veio para te matar, mas para promover, para fazer você avançar, para aumentar a sua fé. Aleluia! Não é para te derrubar, irmão. Essa tempestade, às vezes esse levante, sabe? Quando eu era mais novo, eu falava, cara, não, algumas coisas são difíceis, porque quando eu estou bem com você, eu estou ligado com meu pai. Quando eu estou de boa com meu pai, eu estou com problema financeiro. Quando eu estou de boa com a conta, eu estou de boa com meu pai, estou de boa com você. Aí as crianças que ficam doentes, a gente tem que ficar no hospital. Mas tudo isso nos forja, irmão. Tudo isso solidifica as nossas fé, a nossa fé. Nos dá experiência com o Senhor. Entenda isso, essa situação que você está vivendo. Deus sabe, irmão, às vezes atrás dessa roupa bonita aí, através dessa maquiagem bonita que você está. E glória a Deus, que a gente possa ser mesmo confundir o inimigo. Todo zoado, mas eu estou dando glória a Deus. Estou dando glória a Deus. Se eu contar minha história, chora todo mundo, mas eu estou aqui. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, eu estou glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Não me movo por aquilo que estou vendo, mas eu creio. O meu Redentor, Ele vive. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, Gideão, ele teve que ter coragem para destruir esses altares. Ele teve que ter coragem para romper com aquilo que já estava dentro da casa dele. Paradigmas que estavam dentro da casa dele. Às vezes você é alguém aqui, dinossauro na fé, e você já tem as suas manias, os seus achismos. Ah não, Deus nada, irmão. Aqui está escrito que pode, que não pode, como tem que ser feito. E o Senhor falou para Gideão: rompa com isso. Quebre esses altares. Você precisa destruir e despedaçar esses altares antigos, esses pecados guardados no sótão do seu coração. E depois levantar um altar que glorifique o meu nome. Não queira, Gideão, já vim levantando, adorando. Às vezes é isso que acontece, a gente está vindo na igreja, aleluia, bendito é o nome do Senhor, cheio de altar lá em casa, lá dentro. Não acontece nada, irmão. Não acontece nada. Primeiro destrua o que tem que ser destruído. Primeiro despedace. Quebre o que precisa ser quebrado. E depois construa o novo do Senhor. Coragem, Gideão. Coragem para fazer isso. Entende, irmão? Entenda isso em nome de Jesus. Quando você destrói o altar da carência, você levanta, irmão, o altar do propósito. Quando você destrói o altar da depressão, da tristeza, você consegue construir o da alegria, da esperança. Quando você destrói, irmão, o altar do pecado, você consegue construir o altar da santidade, das coisas acontecendo na sua vida, na sua família. Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Resolve as coisas lá no seu secreto primeiro. Quantas coisas você precisa resolver, você e Deus, para depois querer fluir, para depois querer fazer os altares públicos. Irmão, a vitória pública, a vitória exterior, ela só vai vir se você antes for um vencedor no seu secreto. Um vencedor no seu secreto. Muitas vezes a vitória não acontece porque nós estamos vivendo um processo. Eu já sou um cara que estou vencendo no meu secreto, agora só falta vir a vitória no público. Mas não espere que uma vitória pública se você no seu secreto está destruído. Nem tem tempo com Deus e quer que Deus opere na sua vida. Não adianta querer construir algo fora, se dentro está tudo zoado, se dentro está cheio de adoração, aquilo que não agrada o Senhor. Sabe, irmão? Não deixe essa frase aí que está no seu coração aí. Ah, ele nem sabe o que eu estou vivendo. Irmão, eu creio que o nome de Jesus é poderoso para restaurar todas as coisas. Eu creio que o nome do Senhor é capaz de restaurar todas as coisas. Eu creio que o Evangelho pode restaurar todas as coisas. Tudo aquilo que um dia foi perdido, tudo aquilo que um dia brilhou, eu creio que pode brilhar ainda mais. Provérbios 4,18 diz que a estrada do justo é como a luz da aurora. E que a luz da aurora, uma luz que vai brilhar cada dia mais, é cada dia mais. Aquilo que um dia foi bom, eu creio que existe algo melhor para você. Existe melhor para sua casa, melhor para seus filhos, melhor para o seu casamento. Mas cabe a coragem que você precisa ter. Bendito é o nome do Senhor. E Gideão vai fazer algumas provas com o Senhor. Deus responde a ele e prepara que ele enfrente a guerra com os midianitas. E vamos no capítulo 7 agora, versículo 2. Não vou ler esses 3 capítulos, né, irmão, para a gente ganhar tempo, mas depois você lê na sua casa, mas vai dar para a gente pincelar legal essa história. Capítulo 7, versículo 2 vai dizer assim: é demais, Gideão, o povo que está com você, para ele entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Versículo 3: portanto, anuncia o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Escute, o primeiro corte que Deus deu foi: tira os medrosos, tira os assustados, tira os emocionados, tira eles. Por quê, pastor? Porque gente medrosa desanima, gente medrosa contamina os demais, gente medrosa te distancia da missão, te distancia do propósito. Entenda isso. O primeiro corte, Gideão estava lá com 32 mil homens, e Deus falou para ele: ó Gideão, tem muita gente, vamos cortar. Já vamos, no começo já fala assim, ó: quem quer sair fora, vaza. Os medrosos estão gelados, vai embora. Não tenha pessoas medrosas do seu lado. Às vezes você não rompe, porque você se aconselha com o cara que fala: não é a hora não, mano. Não faz isso não, cara, não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Irmãos, essa igreja poderia fechar hoje. Hoje já teria valido totalmente a pena. E um dia muitos caras falaram: cara, não, você é louco, como é que você vai fazer isso? Não tem ninguém. Não tem ninguém. E hoje, para a glória de Deus, vivemos o que vivemos. Não tenha pessoas medrosas do seu lado. Não tenha pessoas que vão contaminar os seus sonhos, que vão contaminar o seu propósito, aquilo que Deus está chamando. Às vezes Deus está falando algo no seu coração e você está dando ouvido para o seu vizinho, e é por isso que você não se move. Então o primeiro corte de Gideão foi: manda os medrosos vazar, sai fora. O segundo corte é o versículo 5. Gideão faz com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor vai dizer: todos que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, esse você deve pôr à parte. Separe ele daqueles que se ajoelharem para beber. Irmão, eu imagino o Gideão aqui, só de lado assim, olhando aquilo que Deus falou, porque Gideão ele queria guerreiros. 32 mil que ele tinha já era pouco perto dos caras. E aí Deus já mandou tirar uma leva de medroso. E agora Deus falou o seguinte: você vai levar eles nesse rio e você vai olhar. Você só olha. O que se ajoelhar, você tira. O que se ajoelhar, você sabe. Aqueles demais, você vai separar. Irmão, como Gideão era
tirando essas pessoas, tendo que tirar essas pessoas de Deus. Só olhando, irmão. Só olhando de lado. Vou precisar tirar, não vou conseguir andar com essa pessoa. Não vai ter como. E não significava que aquelas pessoas eram pessoas reprovadas pelo Senhor. Não significa que foram pessoas que foram condenadas. Mas não eram para viver aquela estação. Não era para viver aquela fase. Não era para viver aquele momento que o Senhor tinha para eles. Existem pessoas que são brothers, camarada, parceiro, mas não vão estar no momento para viver aquilo que você tem para viver. Aquilo que Deus quer que você viva. Então Gideão, ele tinha que selecionar essas pessoas. Deus está falando, irmão, dispense pessoas, dispense algumas amizades. A luta que eu tenho é com você. O que eu tenho para você é com você. Talvez as coisas não estão acontecendo porque você tem dado muito ouvidos a essas amizades, a esses amigos que, se você olhar hoje, por mais que você ainda não avançou tanto, mas se olhar para trás, eles continuam estacionados, só falando da vida, do que você podia fazer, mas ele mesmo não está fazendo nada. Ele mesmo não está acreditando naquilo que Deus tem para ele. Deus estava falando, Gideão, é o seguinte: você não precisa de muitos guerreiros na sua luta. E isso cabe para nós, Vaz. Nós não precisamos de muitos recursos. Nós precisamos ter fé. E confiar no Senhor. Deus estava falando, Gideão, você precisa ter fé. Esses aí você corta. Essa luta que Deus nos chama, base. Essa é a luta da vida. É uma luta que nós só vencemos com fé. É com fé. Eu vi um deputado, Nicolas, falando esses dias, eu vi um podcast dele com um pastor que eu gosto muito, e os dois trocando ideia, ele falou, chegou um momento que eu já estou falando, a luta que eu estou enfrentando agora é de joelhos, não adianta mais. Não adianta mais eu ficar na contramão aqui, querendo bater de frente, com a força do meu braço, talvez com a minha espada, com o meu escudo. É o que Deus estava falando para Gideão. Gideão, é com fé que você vai vencer. Você não vai vencer com muitos guerreiros. Não adianta eu dobrar sua quantidade se eu não estiver à frente. Entende, irmão? O seu romper ministerial, o seu romper financeiro, o seu romper, às vezes, da sua família, de ter a família de Deus, só vai acontecer quando Deus estiver à frente, quando Deus estiver cuidando. Às vezes nós achamos, não, mas eu estou fazendo um curso lá no Hotmart que vai resolver. Não, eu tenho os amigos, eu tenho expertise, eu tenho. Se o Senhor não estiver à frente, irmão, não é assim não. Não é assim não. Olha para mim, o primeiro corte, escute isso. O primeiro corte foi o medo. O segundo corte foi a visão. Recebe isso em nome de Jesus. Deus vai colocar do seu lado homens e mulheres de visão e de coragem para essa nova estação. Homens e mulheres de visão e coragem que vão te impulsionar, que vão falar, cara, vamos andar mais para frente. Cara, eu acredito que existe mais. Eu acredito que existe um novo tempo. Eu acredito que existe um pouco mais para a gente mergulhar. Não são pessoas medrosas, não são pessoas que vão te desanimar, mas são pessoas que têm visão, que querem olhar para frente, que querem olhar para o alto. São essas as pessoas que o Senhor está colocando nessa nova jornada. Em nome de Jesus, irmão. Pessoas corajosas, que querem mais de Deus e menos do mundo. Pessoas que vão te empurrar para aquilo que Deus quer que você viva, e não para aquilo que você acha que é bom. Esquece, irmãos. Esquece aqueles amigos que você tem muita intimidade, que Deus quer colocar do seu lado, pessoas que têm o mesmo propósito que você. É isso que nós precisamos, irmãos. Pessoas que têm o mesmo propósito. Não pessoas que nós temos muita intimidade. A intimidade ela vai vir. Deus está querendo colocar, irmão, do seu lado pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Pessoas que estão dispostas a fazer e acreditar naquilo que talvez ninguém teria coragem de acreditar, irmão. O que para uns é uma loucura, para outros é uma oportunidade. É esse que Deus está colocando, falando, cara, vamos junto, mano. Eu vou entrar nisso, vamos para cima. É essas pessoas que Deus está colocando no seu coração, irmão. Irmão, falei aqui, essa é a nossa igreja, irmão. Se olharmos aqui desde todos que nós começamos, nenhum de nós éramos amigos, mas somos pessoas que Deus nos uniu com um propósito. Não é por intimidade, não é por parceria, não é. Isso foi criado, mas no começo foi por propósito.
esqueça um pouco as intimidades, irmãos. Muita gente saiu do exército de Gideão. Muita gente. Ele tinha 32 mil e restou apenas 300 caras. Depois do corte da visão, depois do corte do medo, ficaram apenas 300. Não se assuste. Não se assuste se as suas amizades começarem a mudar. Não se assuste se você olhar e falar assim, cara, parece que todo mundo está me abandonando. Deus está alinhando pessoas de propósito para pessoas de propósito. Você não está ficando sozinho. Você está ficando no lugar certo para receber as pessoas certas. Eu vou repetir isso. Não se assuste se as suas amizades começarem a mudar daqui para frente. Não se assuste, irmão. Existem muitos amigos que estão loucos para serem seus amigos de fato. Não por uma intimidade, não por uma troca, mas por um propósito. Estamos caminhando no mesmo lugar, estamos olhando para o mesmo lugar. A mesma coisa que você quer, cara, eu também estou cheio de vontade. Então vamos junto, cola seu ombro no meu aqui, vamos para frente. Glória a Deus por isso. Às vezes nós olhamos para Gideão e achamos, deu ruim. É isso que a gente acha. Deu ruim. 300 caras para enfrentar o que 32 mil já não aguentaria. É assim que nós pensamos. Quando nós nos deparamos com uma situação que é muito maior que nós deixamos entrar isso. Deu ruim, não vai dar certo. Eu não posso. Eu não consigo. É muito maior que eu. Está muito além do que eu posso. Eu não vou conseguir vencer isso. Já era, vou entregar os planos. E deixa eu te falar, em nome de Jesus, entenda isso. Eu não sei o tamanho do seu gigante, eu não sei o tamanho do seu levante, da tempestade, mas entenda, você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria, irmão. Você e Deus é a maioria. Não importa quantos eram os midianitas, 32 mil homens, agora nós somos 300, mas 300 vai fazer aquilo que 32 mil não faria, porque Deus está com eles. Não importa, irmão. 32 mil é menos que 1%, 300. É menos que 1%, mas é 1% na mão de Deus. Vale mais do que 99% na sua mão sozinho. 1% na mão de Deus vale mais do que 99% com a força do teu braço, com os seus achismos, com a sua força. Sabe, irmão? Se Deus é por nós, mas quem será contra nós? Bendito é o nome do Senhor. Se Deus está com você no seu barco, não precisa temer. Como adoramos, aquieta sua alma. Descansa, aquieta, irmão. Tranquiliza, calma. Estou quase lá. Quem aí já teve a sensação, que eu imagino que Gideão tinha essa sensação, que Deus estava preparando algo que ia totalmente ao oposto daquilo que ele de fato precisava. Quantas vezes a gente se coloca nessa situação? Parece que aquilo que Deus está fazendo é exatamente o contrário daquilo que a gente queria. Deus parece que é o contrário. Senhor, eu queria mais homens para guerrear essa guerra que você está me chamando. Só que agora você me deixou com 300. Você fez o inverso. Você tirou ao invés de colocar. Você tirou ao invés de me acrescentar. O que significa isso, pastor? Como assim? Tem coisa que Deus permite diminuir, irmão, só para você ter mais fé e a sua confiança aumentar. Existem coisas que vão diminuir na nossa caminhada, na nossa jornada. É só para a gente ter mais fé e mais confiança no Senhor. Ei, que você entenda que às vezes o dinheiro vai diminuir, que é para você ter mais fé no Deus da provisão do que realmente na bênção. Às vezes Deus vai permitir que amizades diminuam para você entender que Ele de fato é seu amigo verdadeiro. Às vezes Deus vai permitir que o seu prestígio, o seu trabalho, a sua posição profissional seja diminuída, para que você de fato entenda que não existe honra na terra maior do que aquela que o Senhor pode nos dar. Entenda isso, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí do seu lado aí. Se você tem Deus, você está na frente. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Saia com essa certeza essa manhã, irmão. Deus já havia provado para Gideão que ele era Deus. Cada um de nós aqui, você não tem ninguém aqui. Acho que temos 2 visitantes. Não sei se você nunca ouviu falar do Senhor. Se não, hoje está sendo apresentado Jesus. Mas Gideão ele conhecia quem é Deus. Você também conhece quem é Deus. Gideão fez provas
nos momentos dele, adorava ao Senhor, dizendo: tua graça me basta, o Senhor é tudo que eu mais quero. E aí, na hora que chega na prática, o medo começa a bater, falta coragem de ir para cima. Sabe, irmão, como nós mostramos a nossa fé ao Senhor, é de fato o tipo de fé que nós temos. Falar que temos fé, falar que somos uma igreja que confia no Senhor, a resposta dessa pergunta é como nós enfrentamos as nossas guerras, como de fato nós estamos se comportando diante da batalha, diante da luta, diante da situação, diante da conta do vermelho, diante do boleto vencido, diante da crítica lá de fora. Falar que somos uma igreja de fé, a resposta é: olha como eu vivo as minhas guerras, olha como eu vivo diante da situação ruim, olha a glória que eu dou, olha a alegria que eu vou estar na casa do Senhor. Tudo está dando ruim, mas eu estou com o coração cheio de esperança que já deu certo. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim. Escute, irmão, como você vive, como você caminha, como você enfrenta, vai refletir a confiança e a fé que você tem no Senhor. Como eu sempre falo aqui, isso não é minimizando a sua dor, mas história triste todo mundo tem para contar. A questão é como nós vivemos a partir disso, como nós nos colocamos de pé a partir disso, a forma que de fato nós lidamos com as adversidades da vida, dizem de fato de quem nós dependemos. Não adianta simplesmente falar na boca: eu dependo do Senhor. A questão é: de fato você depende? Me permite te perguntar isso. Responda isso no seu coração. De quem você depende de fato para se alegrar? De quem você depende de fato para glorificar o nome do Senhor? Será que é do dinheiro ou é do Senhor? Será que precisa a conta estar cheia para você dar uma glória? Será que as coisas precisam estar boas na sua casa para você glorificar o nome do Senhor? Será que as coisas dentro da sua família precisam estar tudo bem para você ser alguém que glorifica e dá um aleluia? Como que é? De quem de fato nós dependemos, irmãos? Será que meu ego precisa estar bom para eu estar alegre? Ou eu consigo estar alegre porque a minha dependência é do Senhor? Quem de fato nós dependemos? Eu imagino Gideão com esses 300, irmãos. Deus, era difícil demais com 32 mil, Senhor. Deus, ia ser difícil, mas agora, Senhor, agora, Deus, está impossível. Com 300 caras a gente vai entrar naquele arraial e pôr o couro para comer. Vai ser muito difícil. Escute isso, irmão. Se a sua situação ela está difícil, se a sua situação ela está complicada, você vai dar jeito. Se a sua situação ela está tirando o seu sono, calma que você vai conseguir. Agora, quando a sua situação chega a um ponto de estar impossível, é aí que o nosso Deus entra. Porque nosso Deus ele não é um Deus de causas difíceis, de causas complicadas, mas é um Deus do impossível. É um Deus do impossível. Então assuma o
naquilo que o Senhor te deu. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus te prometeu lá atrás, irmão, permita estar vivo no seu coração hoje. Permita estar vivo. Em nome de Jesus, eu creio e eu declaro sobre a igreja que a sua casa está guardada, os seus sonhos estão guardados, os seus projetos estão guardados no Senhor, o seu ministério está guardado no Senhor, a sua vida financeira está guardada no Senhor. Aleluia! Eu creio. Os seus sonhos, os seus filhos, que pela fé talvez você ainda não tenha, já são guardados. Os seus netos são guardados no Senhor, irmão. Sabe? Pode parecer que estamos cercados, presos, mas estamos guardados. E é assim que nós lutamos. Não é com espada, não é com escudo, não é batendo boca, não é sair na porrada, mas é de joelho, orando, confiando. Deus, a minha esperança está no Senhor. Deus, eu creio no Senhor. Eu creio que essa causa é só o Senhor que pode fazer. Deus, eu estou confiante que esse cenário vai mudar. Para finalizar, acompanhe no telão, versículo 16 do capítulo 7, para concluir essa história. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele e disse-lhes: olhe para mim e faça como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem. Então vocês também tocarão a trombeta ao redor, e todo o arraial dirá: pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19: Gideão e os seus 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca dos quartos, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e a gritar e fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro, e isso em todo Israel. Escute isso. Gideão disse, presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Gideão disse para cada homem: vocês vão pegar um cântaro. O que é um cântaro? Um vaso. Vocês vão pegar um vaso, vão colocar dentro desse vaso uma tocha. Pega uma tocha, acende, vai segurar aqui no vaso, e na outra mão vocês vão carregar uma trombeta. O que isso significa, pastor? Entenda isso. O cântaro era um vaso que precisava ser quebrado. Aquele vaso ele ia quebrar, e aí a tocha ia ficar na mão dele, que é a tocha, que é o fogo, o Espírito de Deus estava na mão deles. E ali no momento, a trombeta, como que ela entra? É o barulho, é a adoração, é a exaltação ao nome do Senhor. Entenda isso, irmão, entenda isso. Se você for um vaso que conseguir se quebrar e deixar o Espírito Santo